E chegamos ao final dos nossos estudos através do episódio 12, que é o sacerdócio. Agora, entenda uma coisa, nós estamos terminando essa temporada, mas com certeza você pode se ligar na próxima temporada já de estudos, de aprofundamento. Afinal de contas, a gente entende que a vida cristã não tem um ponto final, mas a gente sempre está crescendo. Já conversa aí com seus amigos, já conversa com a sua base, com o seu PG de jovens, para que vocês possam já se organizar para dar continuidade nos estudos. Lembrando também que ao final de cada estudo também tem um desafio prático, ou seja, não é para você ficar simplesmente conversando com seus amigos em quatro paredes, em uma sala, entendendo o evangelho, mas o entendimento pleno é a vivência, é sair e colocar em prática aquilo que você está aprendendo de forma cognitiva, beleza? Então vamos lá, sacerdócio número 12, acompanhado de gente boa demais. Pastor Jairo. Olá, alegria, vamos lá. E a maratona aqui, ó, finalizando a maratona. Finalizando, né? Pronto para a próxima já, chefe. Tamo junto aí, vamos que vamos. Tamo junto. E aí, Thiago? Já se convidando. 12, né, chefe? 12. Mais 12, viu? Então aí, viu? Sobrevivemos. E o Thiago... Chegamos com voz. Eu acho. Thiago, você foi o único que fez os 12 comigo? Acho que você merece um almoço, Thiago. Eu também acho. Certeza. Também acho. Sim. Vamos nós. Vamos ali. Vamos ali. Logo depois desse. E aí, Anderson? Tamo aí, finalizando os trabalhos, né? Muito bom participar desse momento aí. Tá bom, obrigado, Anderson. Valeu. Pelo seu tempo. Tamo junto aí. Das suas atividades, do seu conhecimento. Vamos lá, vamos orar e vamos abrir a Bíblia e vamos começar a conversar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nessa caminhada, nessa maratona de entendimento da sua palavra. Que a gente possa compreender o que o Senhor quer dizer para a gente como sacerdotes que devemos ser nos dias de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós vamos aqui analisar um texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos lá de novo, lá na frente, olha lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Antes da gente entender esse texto, vamos entender o que ele quer dizer como sacerdote? Quem pode me explicar aí essa visão de sacerdote na Bíblia? O sacerdote é aquele que fazia o meio campo ali, né? Fazia a mediação ali entre o povo e Deus, né? Principalmente no contexto do Antigo Testamento ali de perdão dos pecados, né? Do sacrifício ali e tudo mais. Quem auxiliava ali o pecador nesse processo todo era o sacerdote. E era de uma família específica, né? De uma linhagem específica. Sim. Então tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, mas era um grupo escolhido a dedo, né? Não era... E eles tinham essa postura de ser meio que o interlocutor, né? De ser a liga entre o pecador e a divindade, né? Porque é ele que estava ali no processo do sacrifício, então tinha toda essa ideia, né? Ok, isso é o Antigo Testamento, né? Agora, quando a gente olha para Cristo, ele cumpre tudo aquilo que o tabernáculo mostrava, né? Que era o quê? Sacrifício de cordeiro. Jesus é o cordeiro. Né? O cordeiro antigamente era imolado e tinha o sangue, agora Jesus derramou o seu sangue. Né? Só que ao mesmo tempo que ele é o cordeiro, né? Ele também agora cumpre um papel de sacerdote. Tudo nele, né? Tudo nele. E aquilo que separava entre santo e santíssimo, agora também, quando ele morre na cruz do Calvário, o véu se rompe e agora já não existe mais, né? E aí, Novo Testamento? O sacerdote ele era uma metáfora viva daquilo que Cristo ele é e faz por nós no céu, né? Mas aí vem esse texto. Vamos colocar um pouco mais, né, cara? Pra dar um bug, né? Pra dar um bug. Porque enquanto assim o sacerdote, ele prefigurava Cristo lá atrás e só Cristo faz, agora tá chega tudo ali, certo. Mas aí vem esse texto. E agora vamos lá. Vamos colocar mais uma informação aqui. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, tá? Existia um povo,
tá? Uma etnia, que era o povo de Deus na terra. Se você quisesse fazer parte do povo de Deus, você tinha que fazer parte dessa etnia, né? Agora vem Cristo e ele rompe com isso também, e a partir dele, quem é que faz parte do povo de Deus? É uma etnia? Não, Todo que o aceita. Todos que o aceitam. Todos que o aceitam. Então todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós fazemos parte da família dele em Cristo. Um senso de comunidade, né? É chamada de sacerdócio de né? todos. Sacerdote de todos os crentes. E aí vem a pergunta: e hoje a gente precisa de algum interlocutor entre nós e Cristo? Não mesmo, né? Jesus ele rompe, né, com toda essa dinâmica do Antigo Testamento que apontava para ele, né? E ele inaugura um novo momento na relação do ser humano com Deus, né? E através dos méritos de Cristo, qualquer um pode ter acesso direto ao trono de Deus, né? Isso no Novo Testamento, em diversos versos, a gente encontra essa articulação ali. Mas quando eu penso na questão do sacerdócio, cara, eu penso muito na ideia de responsabilidade. Quando a Bíblia diz que nós somos agora sacerdotes, o sacerdote ele era responsável, em certa medida, pelo povo, em um aspecto da vida daquele povo, né? Então, essa responsabilidade agora não é de um indivíduo só, é uma responsabilidade de todos, né? E eu entendo que no Novo Testamento ali é apresentado, por exemplo, que todos nós temos dons, temos habilidades, então nós temos que colocar tudo isso que Deus nos dá a serviço também do outro, né? Nos responsabilizando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, né? Então, fortalecendo espiritualmente a vida do outro, nós também somos responsáveis por alguém. Então, a ideia de sacerdócio me evoca esse conceito de responsabilidade. Cara, eu fico pensando assim, lá no Antigo Testamento, se eu vivesse lá, né? E olhasse para a tribo dos sacerdotes, ficasse pensando assim, cara, eu queria fazer parte disso, né? Cara, então, que azar o meu, né? A roupa dos caras, eu ia falar disso. Cara, mas nasci com sangue errado, cara. Aí vem o Novo Testamento e Deus fala assim, cara, sabe esse privilégio que era restrito? Agora, cara, para todo mundo. Então, além de ser implicar com essa ideia de responsabilidade, eu vejo Deus abrindo o leque, abrindo a porteira e falando assim, cara, todo mundo. Então você vai ter alguém que vai cuidar de você e você vai cuidar de alguém. Alguém vai ministrar para você e você vai poder ministrar para alguém, porque são todos, é uma grande família. E eu vejo isso como um grande privilégio que a graça ela traz para cada um de nós. Eu acho que o termo agente de reconciliação, ele cabe certinho aqui. Perfeito. Você vai reconciliar as pessoas comigo, com o Pai, e você vai se reconciliar com elas, acima de tudo, através do quê? Da bondade, através do perdão, né? Enfim, da justiça que você conhece, da minha justiça, entendeu? Então tudo isso entra. E é uma percepção bem clara do santuário. Se a gente entende o santuário, a gente consegue, né? Exatamente. E é bom deixar bem claro um detalhe, né? Que ainda existe algumas denominações que querem colocar no clero uma superioridade, é verdade, ok? Pelo povo. Ah, não, eu sou sim o interlocutor entre vocês e Deus, entendeu? E quando a gente olha para o Novo Testamento, não existe mais isso daí. Não é bíblico, né? Não é bíblico, Isso não é bíblico. Ninguém pode perdoar o meu pecado, apenas eu em relação com Cristo, e Ele perdoa os meus pecados, né? Eu não preciso de absolutamente ninguém. Eu não preciso de um líder religioso, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um padre, eu não preciso de ninguém. Eu posso ir, porque a partir de agora eu também tenho essas funções sacerdotais que eu posso chegar até a presença dele. Acesso direto, acesso direto. Cristo ele se torna um facilitador, né? Exatamente. Um facilitador nesse processo. E aqui lendo de novo o versículo, agora juntando todas as ideias que a gente colocou, né? Vocês, porém, são geração eleita. Olha aqui, geração eleita. Segunda coisa que nós somos, sacerdócio real. Ok? E aí vem colocando nação santa. Lembra a perspectiva que a gente colocou, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou agora de uma nova nação, que antigamente era uma nação específica, agora eu faço parte da nação santa e também do sacerdócio. Então, vamos lá. Isso é bonito, parabéns, muito legal. Agora que eu sou sacerdote, agora toda vez que a gente tem um privilégio, a gente também tem
Uma obrigação, responsabilidade, brother, né? Então, qual é a visão correta quando eu olho para uma igreja? É o seguinte, dentro de uma igreja nós temos funções. Eu tenho você que é diácono, eu tenho você que é ancião, eu tenho você que é pastor. Agora, a missão e quem desses faz parte, entre aspas, do sacerdócio de uma forma total e completa, e a responsabilidade de quem? Amigo, é de todos. Concorda comigo? Sim. Não há uma hierarquia. Não há mais uma hierarquização das coisas. E aí é que o privilégio se transforma em uma responsabilidade. A gente vê Deus fazendo uma escolha, né? Ele está escolhendo um grupo, ele está dizendo assim, vocês são um sacerdócio, vocês são nação santa e tal. Então, tem muita gente que discute essa questão da escolha de Deus. Então, esses são mais especiais que os outros. Quando, na verdade, essa escolha que Deus faz, essa eleição que ele apresenta, é pensando no outro, no fundo. Quando ele escolhe Abraão, ele fala assim, olha, em ti as famílias da terra serão abençoadas. Então, não era porque Abraão era diferente, é porque ele era um meio para que Deus alcançasse outros. Então, de alguma maneira, quando Deus fala assim, vocês são esse povo diferente, porque vocês me conhecem, eu já estou comunicando, estou trabalhando no coração de vocês. Não porque eu amo mais a vocês que os outros, é porque através de vocês, os outros também serão abraçados, serão amados, vocês serão a minha bênção na vida deles. Então, não é pra gente ter também um ar triunfalista, no sentido de falar assim, ó, nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio, eu faço parte desse grupo. Cara, pelo contrário, né? É uma atitude de serviço. Eu fui escolhido porque, na verdade, assim, abrindo um pouco o leque, né? Deus escolhe todos para a salvação, né? Ele nos escolheu em Cristo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Mas uma vez que alguns escolhem e outros não fazerem parte desse plano de Deus, então esses que fazem parte desse plano e abraçaram, devem se tornar instrumento para abençoar outros. Jair, essa soberba, ela nem cabe. Sabe por que ela não cabe? Porque quando eu continuo lendo o texto, diz o seguinte, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de quem? Dele. Não é a tua virtude por ser nação santa. Não é a tua virtude por ser sacerdote. É a virtude daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Porque até então você é nada, entendeu? Só que agora você é tudo com ele. Então, assim... E por causa dele, E por causa dele. Na verdade, você continua sendo nada, né? Mas ele é tudo, né? E aí você anuncia ele que é tudo e... Mas eu coloco aqui mais um ponto. Essa soberba, ela é muito pertinente ainda dentro do nosso círculo. Porque quantas vezes a gente é prepotente de falar assim, não, a gente é o povo da Bíblia ainda e fica usando, né? Cara, e o que a gente acaba tendo a compreensão do Evangelho, vendo o Evangelho, é que, materializando assim, talvez, a gente é um hub. Um hub, o sacerdócio é um hub, onde você conecta ali vários cabos. E aí você vem com um cabo principal que vai alimentar todos eles, entendeu? Então a gente é esse facilitador, entendeu? E a gente não é a peça principal da coisa. A peça principal da coisa está atrás desse cabo aqui atrás, entendeu? A eleição, né? A ideia de eleição, o Jair comentou bem, começou com Moisés, né? Desculpa, começou com Abraão, né? E daí Deus fala assim, olha, Abraão, eu vou chamar você, eu vou abençoar você, e através de você, o mundo todo vai ser abençoado. Ou seja, a ideia do sacerdócio, ela não é um fim em si mesmo. Deus, ele não chama o povo por ele ser especial. Deus não chama o povo porque ele é melhor. Deus, ele, enfim, não é pelo povo, o povo não é um fim em si mesmo. Qual que é o objetivo final? É o mundo. E aí, como que Deus vai alcançar o mundo? Através desse povo. Logo, cara, o que é maior, né? O pintor ou o pincel? Ninguém para na frente de uma obra e fala assim, nossa, que pincel sensacional, absolutamente. Nesse processo, nós precisamos entender, cara, nós somos o pincel. O tempo todo nós somos o pincel. Não está atrelado. Deus faz através da gente. Não está atrelado com as nossas qualidades, né? E isso é bem claro mesmo com relação a Moisés. E a gente, às vezes, limita essa nossa capacidade do chamado. Eu sou um vacilão, entendeu? Eu não sirvo para isso, deixa para outro mesmo. E eu fico me omitindo, né? A receber isso, né? E ser esse canal e tudo mais. Quando a gente olha, então, para uma igreja,
A gente tem que parar com essa ideia de olhar assim, né? Vamos entender, vamos visualizar uma igreja. Eu tenho ali 100 pessoas sentadas e eu tenho lá na frente um pastor pregando, né? Aí alguns pensam assim, cara, a responsabilidade, a obra, o chamado foi para aquele que está lá pregando, né? Eu tô aqui, eu tenho que ser alimentado por ele, porque esse é o trabalho dele, né? Amigo, isso caiu... ou pelo menos essa ideia ela foi restaurada ao local devido na época da reforma. Concorda comigo? Sim. Por quê? Porque o plano de Deus, agora no Antigo Testamento, sempre foi sacerdote de todos os crentes. Aí a gente tem ali agora a igreja da Idade Média rompendo com isso, colocando um poder muito grande em cima dos líderes, dos padres, etc e tal, porque eles tinham uma série de interesses para que isso acontecesse. Chega agora Martinho Lutero e fala assim, não, é sacerdote de todos os crentes. Então, você que está sentado, você é tão importante e você tem um chamado tão real quanto o pastor que está pregando lá na frente, né? E aí tem que ter uma atividade tão real quanto o pastor que também está pregando, porque o chamado agora não é mais para um, mas é para um povo, e você faz parte desse povo, né? O guia, ele fala a respeito disso, né? Porque ele fala assim, cara, que a responsabilidade é o sacerdócio, ou seja, é de todos. Mas Deus, ele atua em frentes assim multifacetadas, né, cara? Diversas formas, né? Alguns em tempo integral, outros não tempo integral, um cantando, outro orando, outro pregando, né? Mas a responsabilidade, ela é compartilhada com todos, mas ao mesmo tempo Deus, ele conta com todos, só que de formas diferentes para que o negócio avance. É legal, Efésios, ele tem uma lista, né? Dos dons, é interessante a gente colocar até depois que cada um justamente acaba se classificando, né, nesses diferentes dons, uns realmente para pastor, outro para mestre, outro para profeta, outro para apóstolo, enfim, cada um realmente tem uma identidade. E Deus trabalha nesse meio, nesse processo, de diferentes formas. Não só num, né? Que se destaca, né? Todos têm a contribuição no corpo. E só aproveitando esse gancho aí dos dons, o dom espiritual, ele é sempre dado para o indivíduo pensando também no benefício do coletivo ou do outro, né? O dom espiritual, ele nunca é dado pelo Espírito a alguém para que aquela pessoa, né, se envaideça ou atribua a si o mérito daquela conquista, daquela atividade, né? É sempre pensando no outro, né? Então a gente não pode perder de vista essa perspectiva. E quando a gente tem alguns entendimentos, esses entendimentos, eles moldam as minhas ações. Vamos lá, tá? Quando eu estava na faculdade fazendo teologia, eu tinha aquele entendimento, cara, eu sou um aluno de teologia. Parece que na hora que você se forma, você começa a trabalhar como pastor, cai a ficha, brother, agora eu sou um pastor, entendeu? Por exemplo, você tá, né, se você agora fosse investido aí com a capacidade e com a autoridade de ser médico, né? Qual a postura que você mudaria ao ser um médico? Você muda, brother, com entendeu? Certeza. Então, quando você tem um entendimento de que você é um filho de Deus, isso causa uma mudança de reação às coisas, né? E aí quando você entende assim, agora eu sou um sacerdote, isso causa toda a diferença. Mudança de status. Uma mudança. Sim. Você vai para o Antigo Testamento, você entende que o sacerdócio é uma coisa séria, né? Que é você se achegando na presença de Deus, por exemplo. O sacerdote lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote principalmente, né? Quando ele entrava do santo para o santíssimo, ele tinha que se purificar completamente, que ele ia entrar na presença de Deus. Ele tinha que ter a sensação da santidade de Deus, né? Sim, e isso daí tem a ver com eu para com Deus e tem a ver com eu também para com o próximo. Mas na sala de aula da minha faculdade, tô chegando lá dentro, cara, eu sou sacerdote. Eu sou. Isso não me coloca numa situação assim, né, de nariz empinado e tal. Não. É de serviço, é de intencionalidade, é de apoio, de suporte. Porque na vida daquele que tá lá, talvez a melhor chance que ele tem é a minha presença lá, porque eu fui esse alcançado, eu fui esse infectado pela graça, eu tô entendendo as coisas de uma maneira diferente. Então, eu entro ali e eu vou tentar ser a extensão, né, do reino ali. Basta você entender que o pressuposto do sacerdote era o ser humano, o outro pecador. Se não tivesse o pecador, basicamente... Não tinha função. Não tinha função o sacerdote. É verdade. E essa lógica, ela permanece até hoje. Qual que é o pressuposto do nosso sacerdócio? São as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Se não for por causa delas,
o nosso sacerdócio simplesmente ele Não tem sentido, é vazio, não tem razão de ser. C.S. Lewis diz que ele é imaginário. Exatamente. É uma coisa da nossa Nárnia, cabeça. né? Gente, deixa eu finalizar aqui então com 1 Pedro 2,9 de novo. Assim, aí agora a última parte que diz assim: ó, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que os chamou das trevas, sabe? Viver o sacerdócio é você entender que um dia você estava nas trevas, você estava perdido, você não tinha opção à vida, e agora por causa das virtudes do teu Salvador, né? Agora ele faz o quê? Ele pega você para a maravilhosa luz. Para a maravilhosa luz, né? Então, que Deus possa nos abençoar a entender essa maravilha em Cristo Jesus e também assumirmos essa postura de sacerdócio dentro do povo de Deus, né? Gente, finalizamos então, né? Fechou aí com o 12º estudo, o sacerdócio. Vamos ficar na expectativa da próxima temporada, que nós vamos ter aí um temário também, a gente vai colocar também no podcast. Espero que tenha sido útil para você esses insights, essas ideias, e que você continue fazendo essas conexões espirituais, conversando com seus amigos, porque nós todos estamos fazendo parte do reino do Senhor, aquele que virá, que será algo de glória, mas a gente está vivendo agora, o da graça, e a gente precisa fazer a diferença aqui e agora. Deus abençoe a tua vida, Deus continue abençoando a tua busca pela maturidade espiritual, que você entenda cada vez mais o que era um discípulo de verdade, ligado ao seu mestre, buscando os seus discipuladores, e que você vive esse evangelho em sua plenitude. Que evangelho não é simplesmente absorver o entendimento de uma mensagem, mas é viver na plenitude essa mensagem. E vivamos isso tudo em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Amém. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado por tua palavra e porque ela fala para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.